Shalom, meus amigos. Agora restam poucas horas para o início do novo Shabat na Terra Santa de Israel. E vocês sabem muito bem qual é o meu propósito no dia de hoje. É dar continuidade ao shiur que eu iniciei há 2 dias atrás, tratando do aspecto principal da Parashá Shelach Lecha. Qual é a coluna vertebral da Parashá? A expedição enviada por Moshe Rabbeinu de 12 espiões, cada um representando uma tribo de Israel para a terra de Canaã. Nós já sabemos o objetivo, preparando um relatório para que o nosso povo soubesse o que enfrentar na guerra de conquista. Nós sabemos que nada aconteceu como Moshe planejou, e nós sabemos como o nosso povo foi punido, porque Hashem não perdoou o pecado que o nosso povo cometeu de ingratidão. Aquela geração toda morreu no deserto, com exceção de Caleb e Yoshua, 2 dos 12 espiões. E o nosso povo teve que permanecer durante 40 anos no deserto. Eu procurei nesse primeiro shiur, e eu peço a você que está me ouvindo agora, caso não tenha ouvido o primeiro shiur, que volte na nossa timeline no YouTube e assista o primeiro shiur, porque o que eu pretendo fazer hoje é dar continuidade a essa reflexão. E no primeiro vídeo eu procurei responder a razão pela qual Moshe tomou essa decisão, já que ele não foi ordenado a fazer isso. Aqui eu quero começar refletindo sobre as razões pelas quais os espiões produziram um relatório que foi um pecado horrível, porque eles falaram mal da terra de Israel. É preciso entender o que aconteceu aqui. Por quê? Porque esses 12 espiões, eles eram os príncipes, os Nessim das tribos, eles eram os líderes das tribos de Israel. Eles eram 100% caché, eles foram escolhidos por Moshe Rabbeinu, eles eram cheios de Torá, com temor aos céus. E eles acabaram falando mal da terra prometida, então tem alguma coisa errada. E nós precisamos investigar o que tem de errado aqui. Porque, como eu disse no primeiro vídeo, nosso objetivo é sempre extrair a lição que nos impeça de cometer o mesmo erro. São mensagens, transmitidas dos nossos antepassados para as futuras gerações. E nós somos essa geração. E, obviamente, como em tudo no estudo da Torá, nós vamos encontrar muitas respostas. Eu vou oferecer a vocês a mais aceita e aquela que me parece mais plausível. A mais aceita é que eles eram líderes e eles sabiam que essa liderança estava circunscrita ao tempo que o nosso povo passaria no deserto. Quando nós atravessássemos o Jordão e entrássemos em Canaã, eles muito provavelmente perderiam a função de líderes. Por quê? Porque mudanças importantes ocorreriam, No povo judeu, nós construiríamos o Beit HaMikdash, Jerusalém, uma monarquia seria estabelecida, e como toda monarquia haveria uma confluência de poder nas mãos do monarca, novos líderes seriam estabelecidos, uma nova vida para o povo judeu. Nós vivíamos no deserto quase como anjos, e agora nós íamos viver de uma forma completamente diferente. Então o que aconteceria muito provavelmente? Eles perderiam a honra, eles perderiam o poder da posição. Por isso, eles falaram mal da terra de Israel, mas eles não mentiram propriamente dito, eles exageraram na descrição. A Kadosh Baruch Hu, promoveu uma série de mortes durante a passagem dos espiões para que o povo cananita ficasse ocupado com os enterros, para que enquanto eles estivessem ocupados pelos enterros, os espiões pudessem passar despercebidamente pelas terras cananitas. Mas os espiões entenderam que a terra engolia os seres humanos, que só conseguiram ver morte, mas tudo era planejado minuciosamente, detalhadamente, por Akadosh Baruch Hu. E quando eles voltaram ao nosso acampamento e fizeram uma descrição, aumentando os acontecimentos, exagerando a descrição, eles acabaram assustando o povo. Um povo de escravos, que ainda não tinha autonomia plena na sua capacidade de decisão, e o povo perdeu a fé. Essa noite vai marcar profundamente a história do povo judeu, de tal maneira que nós vivemos ainda sob a égide daqueles acontecimentos. Essa noite que o povo chorou, essa noite que alguns pediram que nós voltássemos para o Egito, essa noite que o povo reclamou e demonstrou medo, não teve bitarrom, confiança no Criador, foi Tisha B'Av, o dia 9 de Av. E durante toda a história do povo judeu, em todas as gerações, essa foi uma data marcada por tragédias. O primeiro Beit HaMikdash foi destruído no 9 de Av. O segundo Beit HaMikdash, 400 anos depois,
foi destruído em 9 de Ave. A Inquisição Espanhola teve lugar em 9 de Ave. E essa lista não parou. Tudo porque o nosso povo não confiou em Hashem e chorou e demonstrou que é uma ausência de fé e gratidão. Akadosh Baruch Hu, esse momento da história produziu uma catástrofe que não encerrou, porque o templo não foi reconstruído, porque nós continuamos a viver no exílio. Os meus pés estão plantados em Israel, mas nós ainda vivemos no exílio. Nós vivemos no exílio porque nós não temos a monarquia davídica conosco. Nós não temos uma Shia. Nós perdemos parte da Torá. Nós perdemos parte do nosso conhecimento e só a revelação do profeta Eliarro, acompanhada da revelação do Mashiach, vai restabelecer. Nós vamos ter de volta tudo aquilo que nos foi tomado. A Arca da Aliança, os utensílios do Beit HaMikdash. Teremos novamente o sumo sacerdote fazendo os corbanotes no templo em Jerusalém. Mas por que isso tudo aconteceu? Porque os líderes das tribos tiveram medo de perder o poder da sua liderança. É muito difícil entender isso, meus amigos. Mas a verdade é que não existe segurança para nenhum de nós. Você pode ser um tzadik gadol, você pode ser um homem justo, e eu não tenho a menor dúvida de que Moshe escolheu realmente os melhores do nosso povo. Mas você só é bom até você ser testado. Na hora que você é colocado, né, diante de um desafio, aí sim você vai ver qual é realmente o seu nível de emuná, né? Se você realmente é capaz de servir a Hashem naquilo que Hashem pede a você, ou se você, na verdade, está vivendo uma ilusão. Se uma pessoa não trabalha todo dia sobre si mesma, pedindo ao Criador ajuda para seguir os seus caminhos, ele não sustenta. As influências externas vão fazer com que essa pessoa modifique. E isso foi o que aconteceu com os espiões também. Caleb percebeu isso muito claramente, um dos 12 espiões. Caleb viu que Moshe havia dado uma bênção a Yoshua, que era Osheia, recebeu Yud, que é a primeira letra, né, do nome de Hashem. Isso fez com que Yoshua iniciasse essa jornada com a segurança da bênção de um justo. E Caleb, né, tinha medo também de acabar pecando. E o que ele fez? No caminho ele se desviou e foi até Mearat Marpelá, ele foi até a tumba dos patriarcas. E lá ele buscou a bênção. Lá ele buscou os nossos patriarcas, Adão, Rishon e Rava, estão todos enterrados aqui em Hebron. Procurou fazer com que eles, os nossos justos, fossem advogados de Caleb lá nos céus. Ajuda-me a ser uma pessoa reta, a seguir tua verdadeira mensagem da Torá. Foi o que Caleb pediu. Não aquilo que eu imagino que é a sua vontade, não aquilo que eu acho que a lei judaica diz, mas aquilo que ela realmente diz, aquilo que é a sua verdade. Como diz o rei Davi, guia-me em tua verdade. Mas muitas vezes a verdade se embaralha na nossa mente e nós seguimos realmente os nossos interesses, as nossas vontades, os nossos desejos. Se você quer servir a Hashem e quer se manter sob a influência de Hashem e não sob a influência do mundo, da idolatria, você deve permanecer colado ao Criador. Fala com o Criador. Caleb fez isso. Ele desviou do caminho, mesmo com todos os riscos que isso envolvia, porque Hebron era uma terra habitada por gigantes, pelos Nefilim. Olha o perigo que ele correu, mas ele não teve dúvida. Ele foi lá buscar a proteção que ele precisava. Se você não sabe como se conduzir espiritualmente, e você pode ter uma barba muito grande, assim como a minha, e não saber como se conduzir espiritualmente, é preciso que você se aproxime o máximo possível de Hashem e peça a Ele aquilo que eu disse a vocês, para ser uma pessoa reta, uma pessoa capaz de seguir a verdadeira mensagem da Torá. Essa é uma resposta. É a resposta mais comum, é mais aceita. Mas existe um nível mais profundo. Existem muitos outros níveis mais profundos, mas aprofundemos um pouco mais naquilo que é possível oferecer a vocês. Esses líderes, eles caíram
né, no pecado de falar mal da terra de Israel, porque eles pensaram, reflitam comigo, eles estavam no deserto, um deserto repleto de milagres, a presença divina os acompanhava, eles tinham proteção completa, ninguém podia tocar no povo de Akadosh Baruch. O caminho era completamente aplainado, o deserto é um lugar perigoso, mas eles nunca se sentiram ameaçados durante o caminho. Eles recebiam um pão dos anjos, maná. O maná podia ter o sabor que eles quisessem. As roupas deles estavam sempre limpas. E a criança, conforme ela ia crescendo, a sandália crescia junto com ela e as roupas também. Vocês conseguem imaginar o que viver nessas circunstâncias? Você tinha um dia todo livre para estudar a Torá, né, a palavra do Criador. Eles, né, viviam uma realidade que nós podemos imaginar, porque é uma realidade própria dos mundos celestiais. Eles viviam como anjos, mas eles não eram anjos. E o que vai passar, foi a pergunta que eles se fizeram, o que vai passar quando nós entrarmos na Terra Prometida? Isso me lembra uma piada muito conhecida no judaísmo, um casal já de uma certa idade de judeus norte-americanos, eles tinham acabado de construir a casa, um lindo jardim, e aí o rabino disse na sinagoga que a revelação messiânica deveria acontecer a qualquer momento. Eles se preocuparam, porque eles viviam nos Estados Unidos, e quando o Mashiach se revelar, o nosso povo vai se reunir em Israel. E eles estavam preocupados. E aí o marido disse para a mulher, não se preocupa não, que a Hashem vai nos salvar do Mashiach. Porque tudo que eles queriam era o quê? Manter a comodidade da sua casa bonita, de tudo que eles tinham construído. Mas um judeu não pode escolher nunca a comodidade. Nós estamos aqui para servir a Hashem. Nós estamos aqui para entrar em combate. Nossa nação é uma nação sacerdotal. Um combate espiritual, naturalmente, e também físico, se for necessário. De modo que eles pensaram, né, que a terra santa podia ser um lugar muito difícil para viver. Por quê? Porque eles iam ter que trabalhar. Porque eles iam ter que tirar o fruto da terra com o seu suor do rosto. Porque todos teriam que ter uma ocupação. E eles acreditavam que isso poderia produzir uma queda na espiritualidade deles. Porque eles não teriam mais o dia todo para estudar a Torá, porque eles não teriam mais as nuvens de glória. E eles teriam que se proteger formando um exército capaz de lutar contra os nossos inimigos. Então essas razões fizeram com que eles tomassem a decisão, né, de... Portanto, meus amigos, os líderes das tribos, os espiões na terra de Canaã estavam vivendo um dilema real. Que dilema é esse? O dilema entre escolher, seguir vivendo sob a proteção das asas do Criador, nesse estado de elevação permanente, porque o nosso povo não era anjo, mas vivia como anjo. Vivia como anjo no mundo da ação. Ou entrar na terra de Canaã e ter que lidar com todas as necessidades próprias da condição humana, as enfermidades, até ir ao banheiro. O nosso povo comia maná e não haviam resíduos. Imagina 3 milhões de judeus no deserto tendo que ir ao banheiro. A gente se preocupou com cada detalhe, né, para proteger o nosso povo. E o maná, que era o pão dos anjos, também tinha essa qualidade. Eles não queriam ter que pagar a mensalidade escolar dos filhos. Eles não queriam ter que lidar com um vizinho chato, com aquele chefe abusivo. Eu posso até ouvir eles gritando: deixe-nos no deserto, Hashem. Isso não está escrito na Torá, é uma pequena contribuição minha. Eles não queriam sair, né, desse estado de elevação, perdendo tudo aquilo que eles haviam recebido como presente durante o período que estavam no deserto. Só que tem um problema. Essa não foi a vontade de Hashem. Nosso Criador nos deu liberdade, nos tirou do Egito para nos entregar a Torá e para que de posse da Torá nós fôssemos viver aqui, na terra de Israel. E essa é a base da teologia judaica. Nós estamos aqui para trazer divindade a esse mundo material e o elevá-lo. Nós temos que elevar esse mundo baixo conosco. Todos os desafios que se apresentam nas nossas vidas devem ser enfrentados com base nesse parâmetro. Nós precisamos vencê-los,
vencê-lo segundo a orientação, os preceitos, as mitzvot da Torá, sem cansaço, com alegria para servir ao Criador. E nós vamos fazer isso, sabe como? Através desse nosso corpo frágil, feito de sangue, feito de ossos, feito de carne. Ou seja, nós vamos viver nesse mundo como uma pessoa normal, mas elevada. E assim tem vivido o nosso povo. E é por isso que o povo judeu é um povo, uma nação sacerdotal. Porque nós somos seres humanos, fisicamente iguais a qualquer outro, mas nós escolhemos viver nesse estado de conexão permanente com Hashem, portanto de uma forma mais elevada. Nós não queremos viver nem como animais, como vive a maior parte da humanidade, mas também não queremos viver como anjos, completamente apartados, separados desse mundo. Nós estamos aqui, nós estamos no meio, estamos aqui e os nossos olhos miram o horizonte, ou seja, olham o mundo material, mas a nossa alma, o nosso coração e as nossas ações são dirigidas aos céus, é dirigido para o alto. Isso nos faz ser, isso oferece a possibilidade de nos tornar melhor do que os anjos. E é por isso que os anjos têm tanta inveja dos homens, porque nós temos um potencial de crescimento que eles não têm. Eles são criados para cumprir uma finalidade, as milhares de falanges que existem para servir ao Criador, e é isso que eles fazem. Nós não. Temos o livre-arbítrio e não há limite do quanto nós podemos crescer. E é isso que o Criador quer de cada um de nós, em cada dia de nossa vida, santificar o material. E você vai dizer, Átila, eu já ouvi você falar isso 20 vezes, da necessidade da nossa elevação santificando o material. Mas até agora eu não consegui entender o que isso significa. E vou explicar a você de uma forma muito simples, se você ainda não captou a ideia. Significa que nós temos que nos afastar dos nossos apetites mundanos, dos nossos apetites baixos, dos nossos apetites sujos. Ninguém acorda um dia e diz, eu vou ser ladrão. Primeiro eu tenho o quê? A inveja, a cobiça, o desejo, a luxúria. Nós somos contaminados por esses sentimentos e nós cedemos, vamos cedendo. A mulher ou o homem adúltero também. Os desejos vencem, né, as barreiras morais, de modo que a pessoa se dirige, né, para um caminho de pecado. Por quê? Porque ela não consegue suportar, ela não consegue se afastar da pressão provocada pelos seus apetites mundanos. Ninguém acorda num dia e diz, olha, eu vou me tornar um pedófilo. Ninguém acorda um dia e diz, olha, eu vou me transformar num explorador de menores. As pessoas são corrompidas pela luxúria, pelos desejos, e elas são conduzidas nessa direção pelo seu mau instinto. É uma guerra, nós estamos aqui para travar uma guerra, como eu já disse em outros vídeos, e esse combate se estabelece dentro de nós. Nós precisamos elevar esse mundo sujo em que nós vivemos, sujo, baixo, através das nossas ações. E veja, nós temos o manual do fabricante. A Hashem nos deu a Torá, ou seja, através dos preceitos das mitzvot, nós sabemos o que fazer. Nós, judeus, temos as nossas, os noéticos têm as deles. De modo que nós recebemos orientação do Criador. Opa, outro helicóptero premiado. São os povos, os pássaros, as pessoas, os helicópteros. Enquanto não for o foguete do Hamas, está tudo bom. De modo que nós temos a missão, né, de vencer esses desafios. Nós temos a Torá como um guia, como uma orientação. É a palavra do Criador que Ele nos oferece. Os beraglinhos, os espiões queriam ficar no deserto vivendo como anjos, portanto, mas Hashem não queria isso. Mas me permitam ainda tratar, porque evidentemente esse estudo não tem fim, mas nós vamos ter no ano que vem a possibilidade de prossegui-lo, e no outro ano também. 2 dos 12 espiões se salvaram, e foram justamente os 2 únicos homens que tinham mais de 20 anos de idade que entraram na terra de Israel. Nós já sabemos, Yoshua, Caleb. Como é que aconteceu isso? Qual foi o segredo deles para se salvarem? A gente tem que entender isso, porque o exemplo deles nos serve para nós também nos salvarmos.
Nós sabemos que Yoshua recebeu a bênção do Tzadik da geração. Moshe queria proteger Yoshua, porque Yoshua, né, ele falava muito, ele era muito espontâneo, e isso colocava ele muito em risco. E Moshe sabia disso. Caleb era mais reservado. Ele ouvia, as pessoas acreditavam que ele pensava numa coisa, mas na verdade ele pensava outra. E ele só revelou, né, o que ele pensava na última hora, para defender a santidade da terra de Israel. Mas Yoshua recebeu, Yoshua, que era Oshéia, recebeu o Yud, que é a primeira letra do nome divino. E o que significa essa primeira letra? O nome do Criador. E o que significa Yoshua? Yoshua significa te salvará. Veja que o nome dele ficou o Criador te salvará. Um nome perfeito para lidar com a situação que ele teria que viver na terra de Canaã, não só pelos perigos em razão das nações cananitas, mas também dos outros 10 espiões. O Criador te salvará do quê? Do mau conselho, né? De não ser influenciado pelos outros espiões. Mas Caleb não recebeu a bênção de Moshe. Como é que ele buscou a proteção? Como ele se salvou? Vejam que ele tem um mérito ainda maior do que Yoshua, porque ele tomou para si mesmo, em suas mãos, a responsabilidade de se santificar e de se proteger. E o que ele fez? Quando os espiões entraram na terra de Israel, ele fez um desvio e ele foi para Hebrom. Ele foi para Mearat Marpelá. Ele foi rezar na tumba dos patriarcas, e onde também estão enterrados Adão, Recham e Rava. Ele rezou para os patriarcas? Não, nós não rezamos para os patriarcas. Rezar para qualquer pessoa morta é uma idolatria. Nós pedimos pelo mérito dos patriarcas. Nós pedimos que eles, nos mundos espirituais, porque nós não acreditamos na morte, nós acreditamos na eternidade da alma, nós acreditamos que os sábios de todas as gerações do nosso povo seguem vivos, olhando por nós. Esses, além dos que reencarnaram e que estão entre nós, vivendo entre nós, nós acreditamos nisso. E Caleb foi buscar a bênção justamente, né, daqueles que seriam os melhores advogados que qualquer alma poderia ter perante o Eterno, o advogado que eram as almas dos patriarcas e também do casal que criou, a partir do qual foi criado o mundo, de modo que dessa forma Caleb se protegeu e no momento certo ele revelou a posição dele. E esse, meus amigos, foi o pecado dos Meraglim, o pecado dos espiões, né? Não tem entendido o significado da missão do povo judeu, não tem entendido o significado da santidade da terra de Israel. E toda vez que nós estamos diante de um desafio, se coloca o mesmo dilema: a bênção ou a maldição, o pecado ou a verdade, a fé no Criador único ou a idolatria. Basicamente, esse trinômio marca a nossa existência. E todas as vezes que estamos diante de dificuldades, é nisso que nós temos que pensar. O que o Criador espera de nós. O que está acontecendo comigo agora foi enviado pelo Criador para me testar, para que Ele me desse a oportunidade de eu me elevar através dos desafios que nós nos elevamos. Eu tenho procurado fazer isso cada dia da minha vida. O nosso maior exemplo é o nosso patriarca Abraão Avino. Seguimos o estudo da Paraxá, meus amigos, recolhendo essas pérolas da sabedoria judaica para as nossas vidas. Shabbat Shalom.